você deve ter visto aqui no canal nosso review sobre o Huawei GT4, um smartwatch bastante sofisticado, cheio de funcionalidades, mas é um smartwatch caro por conta disso. É natural então que surjam aqueles inspirados no seu design, que é o caso desse daqui, que é o GT4 Pro Max. Vamos saber tudo sobre ele nesse vídeo. Eu tenho uma dica incrível para você que quer aprender e se desenvolver. É o podcast Descomplica TD, que traz semanalmente temas relevantes sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas, além de entrevistas com personalidades que atuam nessa área. Você vai encontrar o podcast Descomplica TD aqui no YouTube, no Spotify e também no Apple Podcasts. Eu estou deixando na descrição desse vídeo os links para que você acesse agora mesmo o podcast Descomplica TD. Não perca! Olá, nesse vídeo aqui então nós vamos falar do GT4 Pro Max. Você deve estar falando, bom, GT4 é o nome de um famoso Huawei GT4, um relógio que vendeu muito, fez muito sucesso recentemente, e é isso mesmo. Esse aqui foi lançado na cola dele com um design muito parecido, né? Um design inspirado no relógio da Huawei. Inclusive a caixinha dele, ela é bastante similar, né? Se você não viu, vou deixar aí o link, né, para o meu review do Huawei GT4. E essa caixinha é bastante similar, ela é preta com acabamento em dourado, uma caixa muito boa. Aqui, né, os plásticos, eu já tirei o relógio daqui, utilizei ele, inclusive, os plásticos de proteção que vieram com ele. Nós temos aqui então a caixa preta com acabamento em dourado. Desse lado aqui o carregador, que é um carregador por indução, que é esse carregador aqui. Eu inclusive também tirei da caixa, porque, como eu disse, eu já coloquei esse relógio em uso, né? E aqui nós temos na outra caixinha o manualzinho dele e duas pulseiras. Então temos aqui o manual, uma pulseira de couro e uma pulseira que eu coloquei nele de silicone. A gente pode observar o seguinte, né? Esse aqui é um modelo com acabamento em verde, né? Então ele é um relógio, como a gente falou, inspirado no Huawei GT4. Ele vai utilizar o FitCloud Pro, e aí ele tem, assim, uma parte boa de utilizar o FitCloud Pro, que é um aplicativo decente, mas também tem as suas limitações, que nós já comentamos aqui em vídeos anteriores. Nós já falamos de vários outros relógios que utilizam o FitCloud Pro, inclusive alguns relógios da MSX, relógios da Z-Blaze, e já apontamos aqui alguns detalhes aí, né, que o aplicativo tem, limitações que o aplicativo tem. Bom, então é isso que vem com ele. Se nós observarmos o design dele, ele tem um design aqui similar, né, ao famoso hexagonal da Huawei, só que ele tem uma pequena diferença, né? Ele tem aqui a caixa dele com formato hexagonal, mas o bezel é redondo. O da Huawei ele tem também os chanfros no bezel, então esse hexagonal aparece um pouquinho mais. Mas assim, é um relógio muito bem construído, é um relógio que hoje ele está com um preço muito bom. Se você der uma olhadinha aí na descrição do vídeo, você vai ver que eu deixei um link para a compra dele. Ele está já com impostos menos de R$200 na data que eu estou gravando, que é em torno de 10 vezes menos que o Huawei GT4. É comparável com o Huawei GT4? Claro que não. Ele utiliza outro aplicativo, ele tem um outro hardware, ele é uma outra categoria de relógio. Eu não estou comparando os dois, nem vou comparar, somente a questão de design. Bom, ele é um relógio que faz monitoramento de exercícios, faz monitoramento de saúde, e como eu falei, utiliza o aplicativo FitCloud Pro. Você vai dando uma olhadinha aí na descrição do vídeo, no link que eu te falei, você vai ver que você pode encontrar ele sempre com a caixa cromada, que é o caso desse, e com a caixa preta. E aí você vai ter, são duas opções de caixa, aí você vai ter várias opções de cores de pulseira. Então você tem essa verde, você tem marrom, você tem preta. Dá uma olhadinha lá, são várias opções entre pulseiras, né, de borracha e pulseiras de couro. Você tem a opção de comprar só com uma pulseira, comprar com as duas, dá uma olhadinha lá, mas o custo dele, pelo que ele oferece, é muito bom. Vale a pena até onde eu vi, né? O manualzinho dele veio dividido em duas partes, uma parte em chinês e uma parte aqui em inglês. Ele é um manual bem completo, né? Então ele fala de todas as funcionalidades aqui, começando funcionalidades do botão, dos botões, para baixar o FitCloud Pro, aqui o processo, né, de conectar o smartwatch
no aplicativo, então é bem completo o manual. Aqui as principais funções, principais telas, muito legal. Inclusive aqui ele mostra, né, função a função, ele detalha, né, função a função. Só que assim, você tem chinês e inglês, esse manual ele não tem outros idiomas, então não tem português e outros idiomas. Bom, vou dar uma olhadinha rápida nele aqui, como ele funcionou, nossas impressões, já que nós utilizamos ele durante um dia pelo menos, né? Foram 2 dias na verdade e uma noite, que nós utilizamos aqui para ter esses dados que eu vou mostrar agora. Bem, abrindo então o FitCloud Pro, para a gente começar a ver o que a gente tem de detalhes aqui, a gente pode ver, olha, que ele tem aqui detalhes de uma noite de sono, e ele tem detalhes também aqui de frequência cardíaca, pressão sanguínea. Eu não vou comentar novamente a questão da pressão, né, que eu sempre comento, ela não é uma informação confiável. Aliás, todas as informações de saúde desse relógio, você pode ver no manual, tem sempre um aviso dizendo que elas são para referência. E a pressão sanguínea ele calcula com base em batimentos cardíacos e uma tabela que ele tem lá, que se aplica a algumas poucas pessoas, né? Não vai se aplicar com certeza a você. Então, são valores aí que você não pode confiar. Então, ele tem detalhes da noite de sono, ele fez teve uma boa precisão, pegou bem o horário de início, horário de fim. Teria aqui gráficos de semana e mês, mas eu tive somente uma noite. Vejam que ele traz algumas informações lá atrás, né? De outras semanas, no mês passado. O que é isso? São outros relógios que usaram o mesmo aplicativo. Então o aplicativo mantém essa configuração. Isso é bom, né? Porque se você tiver vários relógios que utilizam esse aplicativo, você vai ter várias informações, você vai acumulando as informações, você não perde as informações, né? Bom, avançando aqui, se eu clicar na bolinha de passos, ele vai me trazer os passos aqui de hoje, hora a hora, né? E os passos aqui de ontem, por exemplo, eu tenho só o total. Então eu tenho o total da semana, distância percorrida na semana, calorias e quantos dias aqui ele está fazendo a média. Bom, o que mais que eu tenho aqui, né? Se eu pegar, por exemplo, a frequência cardíaca, ele vai mostrar por dia, né? Então vejam que tem os 2 dias que eu utilizei esse relógio, mais informações lá do mês passado que são de outro relógio. Então desse relógio aqui eu tenho essas informações de ontem, por exemplo, da maior nível de batimento, a média ou menor. Esse maior provavelmente foi durante exercícios, né? Que a gente já vai ver. Ah, ele registra exercício? Registra. Então a gente vai ver isso também. Oxigenação do sangue, mesma coisa. O FitCloud Pro tinha um problema, ele não estava trazendo esses gráficos, agora ele está trazendo, né? Vou pegar aqui do dia anterior. Então ele está trazendo agora todas as medições que ele faz. Alguns relógios que a gente avaliou recentemente não tinham, né? Ele entrava nessa página, ela ficava em branco, e agora ela está trazendo aqui, né? Então foi corrigido o aplicativo, que é muito bom, né? Bom, e nós temos aqui um botão de medição de saúde. Se eu clicar, ele vai fazer todas as medições. Não é o caso agora porque ele está fora do pulso, né? Exercícios, clico lá em cima à esquerda, tem os exercícios padrão dele, que ele utiliza o GPS do celular. Vejo que inclusive ele está tentando utilizar aqui o sinal de GPS. Ele vai trazer um mapa assim que ele, né, encontrar o GPS. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma caminhada, ele pede para ir para o local aberto, eu vou cancelar aqui, mas por exemplo, eu posso usar caminhada, corrida ou escalada aqui com o GPS automaticamente. Tem outras modalidades? Tem, a gente já vai ver. Atividade total aqui, eu tenho atividades do mês passado que são de outro relógio. Com esse relógio eu gravei 2 atividades aqui, uma de 10 minutos, né, que foi uma bicicleta, tá aqui, né, interna, então tempo de aquecimento, quantas calorias gastas, e no mesmo dia uma outra atividade na sequência de 20 minutos, eu tive que dividir por questão aí de atividades que eu estava fazendo, fazer 10, depois parar e fazer mais 10, então tá aqui mais 20, então tá aqui a de 20, mesma coisa, então todas as atividades ele vai manter esse registro, é o padrão aqui do FitCloud Pro. Outra coisa que tem no FitCloud Pro, aqui, se a gente for para o dispositivo, é toda a possibilidade de eu colocar aqui uma carteira com alguns cartões, né? Aqui no Brasil nem sempre funciona. A PayPal, a Alipay, que é o pagamento do AliExpress, o WeChat e esse QQ que eu não tenho a mínima ideia que seja. Então, nem sempre funciona com os nossos bancos aqui. Posso colocar um cartão de visita, né? Posso subir uma imagem, QR Code de um cartão, se eu tiver um cartão de visita digitalizado.
e aí eu posso mostrar a imagem, a pessoa faz a leitura do QR Code. As notificações eu vou dizer quais aplicativos eu quero receber, aqui ele está somente com o WhatsApp habilitado. Posso pôr alarmes, os alertas de sedentarismo eles estão desativados, mas eu posso ativar em horários, posso pular a hora de almoço. O alerta para beber água, a mesma coisa, eu deixei desativado nesses 2 dias que eu trabalhei com esse relógio. Biblioteca de mostradores, aqui já começa alguma coisa que é inclusive uma limitação que a gente fala dos relógios que utilizam o aplicativo FitCloud Pro. Por quê? Ele é feito para relógios com uma memória mais baixa. Esse aqui, especificamente, ele tem uma quantidade boa aqui de telas. Olha, ele tem essa tela padrão dele, que tem esse relógio analógico, estilo mais antigo, com acabamento aqui em verde, né? Para combinar com a pulseira. Ele tem o mesmo marrom, para combinar com as pulseiras marrom. Ele tem esse aqui, pretinho, tem esse que é muito parecido, mas muito parecido mesmo com o padrão do Huawei GT4. Se você olhar, você vai ver que ele é muito parecido. Tem esse outro e pronto, né? Então vejam, ele tem aqui poucas opções, né? Na verdade, tem uma das opções, que é essa daqui, que eu baixei. Então ele permite baixar apenas uma, é aquela limitação que a gente fala aqui do FitCloud Pro. Eu baixei, por exemplo, 3 telas e nesse momento ele está com essa aqui memorizada. As outras 2 que eu baixei não estão memorizadas. Então, se por exemplo eu clicar nessa aqui verdinha e mandar colocar, a gente vai ver que ela vai entrar e ela vai entrar no lugar dessa outra que está aqui, né? Ela vai entrar no lugar dessa outra que está aqui. Por quê? Porque ele não tem memória para mais watch faces, o relógio não tem, e o próprio aplicativo então trabalha dessa forma. Ele somente permite baixar uma adicional, né? Já comentei isso em vários outros vídeos que nós falamos aí de relógios que utilizam o FitCloud Pro. Eu não tinha clicado, né? Eu somente selecionei e não cliquei. Agora eu cliquei, ela está indo. Agora sim o relógio vai receber, começou a receber, né? Então eu estava falando aí, esqueci de clicar. Agora sim ela está recebendo. A gente vai observar que ela vai entrar no lugar, então, da outra que estava aí, né? Tá, ela entrou, ela tem uma boa resolução, né? Essa tela não é das mais altas, mas tem. Agora vejam, a gente tem aqui as 2 branquinhas padrão, né? Mais aquela verde aqui, a similar do Huawei, e a que eu acabei de baixar. A outra que estava aqui sumiu, né? Então ele substituiu por essa. É uma característica desse aplicativo para relógios de menor capacidade de memória. Bom, notificações climáticas, eu tenho aqui o empurrão esportivo que eu estava esquecendo de falar. O que é isso? Apesar do nome estranho, é a possibilidade que eu tenho de baixar novas modalidades esportivas. Então, por exemplo, se eu vou aqui, esse botão de baixo me leva direto para as modalidades esportivas, eu vejo que ele tem algumas que já estão aqui, né? Que são padrão. E eu posso baixar mais uma, por exemplo, essa última aqui, eu que baixei. Então, da mesma forma que nós já falamos em outros relógios que utilizam o FitCloud Pro, esse aqui também está limitado a baixar mais uma. Então, por exemplo, eu vou fazer um ciclismo indoor, eu tenho que baixar aqui a modalidade esportiva para que ele possa controlar. E ele mantém o registro sem problema nenhum. Mas aí se eu vou fazer uma outra modalidade que não está aqui dentre esses padrões dele, eu tenho que baixar essa outra modalidade e ela substitui a anterior. A gente vai observar que assim que ele terminar de baixar aqui, essa bicicleta indoor vai sumir aquela última que era exercício, né? Exercício de força. Então, olha, ele diz aqui que baixou, né? Ó, tá aqui, apareceu no lugar da outra. Então eu tenho todas essas que são padrão dele, né? Ciclismo e por aí vai. Mas, por exemplo, ó, tem aqui, né, futebol. Vamos dizer que eu queira trocar esse futebol por uma outra. Eu não consigo trocar, tá? Então essas padrão eu não consigo tirar. E ele só permite baixar mais uma. Essa é uma limitação do aplicativo FitCloud Pro para esses dispositivos, esses relógios com menor capacidade de memória. Bom, e aí ele tem, né, clima, tem formatos de hora, tem contatos, tem inclusive aqui um empurrão de jogos que não apareceu só nesse relógio. Eu posso baixar alguns jogos que o aplicativo tem, então. E é isso, né? Em termos de aplicativo, é muito parecido com muitos outros que nós já vimos, né?
Bom, vamos continuar então agora falando mais do relógio, né? Acho que em termos de aplicativo era isso que a gente tinha para falar nesse momento, né? Bem, agora aqui mais de perto, né? A gente pode observar a qualidade da imagem, é uma boa qualidade. Eu diria não é excepcional, né? Nós temos relógios aí com altíssima resolução, mas ele tem uma boa resolução. Então, se a gente pegar essa tela aqui, por exemplo, a gente observa que ele tem aqui os traços fininhos que aparecem com boa qualidade, o ponteiro de segundos, né? O movimento dele é bem suave, então ele tem uma boa qualidade de display, tem uma boa qualidade de processamento também, né? Ele é rápido, a gente consegue acessar aqui, por exemplo, o menu, né? Utilizando inclusive a coroa rotativa aqui de forma rápida. Eu tenho a opção, né, de colocar esse menu em outros formatos, mas eu gosto do formato aqui de lista. Então eu tenho, olha, o início, tenho discar, contatos frequentes, contatos. Tenho a parte, os contatos ele vai puxar do smartphone, tá? Histórico de chamadas também ele faz, assistente de voz, que é aquele assistente do FitCloud Pro, só serve para alguns comandos, né, do próprio aplicativo em inglês somente. Nós temos aqui os modos esportivos, temos o registro de treinos, ele traz os últimos, olha, ele não trouxe, ele traz registro somente do dia, né? Então, eu tenho registro de ontem, ele já não traz. Então, é uma limitação de memória. Onde é que eu vejo os treinos? Lá no aplicativo, como eu falei. Frequência cardíaca, ele traz aqui um gráfico e acredito que somente também do dia, né? Então, ele tem 2 ou 3 medições de hoje aqui. Ele quer que eu coloque no pulso para poder medir, né? Mesma coisa, sono, ele vai trazer aqui a última noite, né? Então, tá aqui, ele traz, inclusive... na verdade, aqui ele traz um resumo dos últimos 7 dias, né? Mas a última noite com maiores detalhes, né? E tá aqui, maiores detalhes somente para a última noite. Aqui nós temos então a oxigenação do sangue, é a mesma coisa. A pressão, que é aquela medida que eu já comentei. Notificações, as notificações a gente pode também puxando a tela para cima, já vou mostrar. O clima, como ele traz o clima aqui, né? A partir do momento que ele tem a localização, né, que você fornece no perfil, ele vai trazer da internet aqui por meio do celular o clima e a previsão para os próximos dias. Olha aqui a previsão dos próximos dias, isso é bom, né? Aí eu tenho o controle de música lá no smartphone, treino respiratório é um exercício, o cronômetro, que eu posso, é um cronômetro padrão aqui, né? Eu tenho aqui a possibilidade de colocar uns laps, eu já coloquei 3. Quando eu pauso e clico aqui nesse reloginho, ele me mostra quais foram os laps, né, que eu gravei. Então é um cronômetro padrão aqui. O temporizador, né, que é aquele que já vem com alguns minutos, algumas configurações prontas. Então eu quero uma atividade de 5 minutos, basta clicar aqui, ele já vai sair contando a partir do momento, né, claro, que eu iniciar. E ele tem já então algumas prontas e você pode criar uma diferente, tá? É um temporizador bem interessante. Eu já vi relógios que não tem, né, essa possibilidade de você criar outras. Então eles te deixam aí meio somente com a opção que ele te dá. Alarmes, né? Que são alarmes para acordar, o que eu quiser, né? Aqui eu tenho o cartão de visitas, que a gente já comentou. A bússola, que a gente vai precisar calibrar, ela não está calibrada para funcionar. O que ele chama aqui de código de recibo, é uma tradução meio estranha, mas onde ele armazena aqui, concentra aqui os aplicativos de pagamento. Aqui eu tenho o calendário, somente para consulta, aparece o dia de hoje. Eu posso olhar como ele está no mês, eu não tenho agenda, assim, somente calendário. Então eu posso olhar os outros meses também, aqui bastante interessante. A calculadora, uma calculadora com botões razoavelmente grandes, né? Então dá para usar com uma certa facilidade com esses botões grandes, né? Aqui para encontrar o smartphone, acionamento de câmera, jogos, né? Ele vem com alguns jogos, não tem nenhum, eu tenho que baixar os jogos, a gente viu lá no aplicativo, né? Que eu posso baixar. E por último aqui as configurações. Essas configurações são as padrão, né? Então estilo de menu, vou escolher o menu em lista que é o primeiro, ou outros estilos de menu. Eu tenho a tela, onde eu vou dar aqui a mudança de mostrador, o brilho, a duração, né, do tempo, né, de tela cheia. Vou aumentar aqui para 30 para a gente continuar a gravação com mais tempo, mas o ideal é que fique uns 10 segundos, assim, é um bom tempo, né? Eu não pude observar a duração de bateria dele, mas ele teve uma boa duração, né? Olha, ele tem Always On Display, o que é uma coisa muito boa. São poucos relógios, né, mais simples que tem. Então vamos ligar aqui para a gente ver como funciona. O Always On Display analógico, né? Tem o digital e tem o analógico. Então vamos ligar aqui. Eu não tenho aqui, não vi
uma possibilidade da gente programar o Always On Display para um determinado horário. Então ele deve funcionar direto. E aqui eu vou ter que desligar à noite, né? Se eu quiser na hora de dormir desligar. Bom, aqui eu tenho a intensidade de vibração, a posição da bateria. Eu não tive oportunidade de observar, mas, por exemplo, ele está há mais de 24 horas funcionando, consumiu 80% de bateria. Então, dá para a gente estimar aí que a bateria vai durar 5 dias pelo menos. Então, bateria para uma semana, né? Se você não abusar muito. Aqui, intensidade de vibração, o idioma, o código QR para baixar o aplicativo. Essa ilha dinâmica aqui, ela é para o menu principal, ele torna o menu principal aquele formato que eu não gosto particularmente. E aqui eu tenho as configurações do relógio, senha, do sistema eu tenho o tradicional, aqui eu posso restartar, reiniciar. Bem, voltando para a tela principal, vamos ver como vai ficar aqui o Always On Display. Eu coloquei 30 segundos, né? Então ele está já quase lá, já vai entrar aqui quando chegar os segundos aqui embaixo, ó, entrou. Então esse é um Always On Display que é analógico e ele tem também um digital, deve ser uma coisa bem simples, né? Tá aqui então, né? Bom, a gente puxando de cima para baixo tem um menu rápido, esse menu rápido eu tenho a lanterna, tenho a parte de acesso ao telefone, o modo o modo noturno, né? O modo aqui também de controle de brilho, aqui para expulsar água. Ele é um relógio que pode ser molhado? Pode, ele é IP68, então você pode fazer uma natação com ele, não pode ir para locais muito profundos, ele não aguenta a pressão, né? Mas ele tem a função até de retirada de água aqui. Informações, bateria, tá tudo aqui nesse menu principal, menu do sistema que a gente pode chamar. Puxando da esquerda para a direita eu tenho um menu rápido também, onde eu tenho aqui acesso ao telefone, ao clima, tenho aqui contador de passos, calendário, as minhas notificações, os jogos e aqui um iconezinho que vai para o menu de novo, ó, o menu de sistema, né? Bom, tá aqui, puxando da direita para a esquerda eu tenho os widgets, então aquele acumulador, né, de passos e tudo mais, então tá aqui. Inclusive ele traz um resumo da semana, os últimos 7 dias, né? Ele só não traz, eu não consigo aqui, por exemplo, abrir esse gráfico, e aliás eu não vi nenhum relógio que faça isso, que abra esse gráfico do dia anterior, para a gente ver como ficou o dia anterior, né? Sempre o atual. Batimento cardíaco, sono, controle de música, e eu posso aqui adicionar ou retirar esses cards conforme eu queira, dentro das possibilidades que estão aí. Outras funções interessantes, ele permite programar esse botão, então por padrão ele vem sem ação, eu programei ele para um clique, levar aqui para os modos esportivos, né? E se eu segurar um clique mais longo, ele vai me levar para o menu. Apesar que eu tenho acesso ao menu por esse botão também, mas foi só um teste para configurar. E sempre que eu estiver fora, né, da tela principal, qualquer um dos dois botões me leva para a tela principal. Bom, em resumo então, um excelente relógio em termos de benefício e custo, né? Quer dizer, ele traz aí um aplicativo conhecido, né, o que é o FitCloud Pro, com os problemas que a gente já conhece. As medições que eu pude observar foram de boa precisão, tela com uma boa resolução, uma certa variedade aí de watch faces bem interessante que a gente tem lá no aplicativo. É um relógio então que você pode considerar aí, se você quiser comprar, o Always On Display, que eu acho muito interessante que os relógios tenham, né? E são poucos nessa categoria que tem. O relógio, então, como eu falei, se você der uma olhadinha aí na descrição do vídeo, você vai encontrar um ou mais links, né? Você vai ver que você vai encontrar ele com a caixa cromada, que é igual a esse, e também com a caixa preta. Caixa sextavada, o bezel redondo, né? No estilo do Huawei GT4, que eu já deixei o card aí para você dar uma olhadinha. Então, esse é o GT4 Pro Max, né? O próprio nome já diz aonde ele foi inspirado, né? Então você vai ver aí no link que eu deixei na descrição que você vai encontrar a caixa cromada, a caixa preta e várias cores de pulseira, tanto pulseiras de borracha como também as pulseiras de couro. Essa opção que eu pedi aqui, que eu recebi, chegou com a pulseira de borracha e a de couro também. Então você tem as duas pulseiras para escolher, pulseiras de engate rápido, 22 milímetros, fácil de colocar, de tirar, né?
bem simples aqui. Então você vai encontrar com pulseira marrom, pulseira preta, enfim, escolha aí. E não esquece, né? Deixe também seu like nesse vídeo, deixa aí seus comentários, deixa suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades como essa daqui todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.